Editorial. Li, há muitos anos atrás, que criariam um tipo de música binária para que os jovens de uma nova geração fossem imbecilizados. E dessa forma, movidos por esse tipo de ruído, nasceriam novas gerações de pessoas que não se importariam com as artes, ordem social e preparados para a violência, que nada mais é que o fruto da imbecilidade daqueles que seriam adeptos àquele tipo de música criada exatamente para imbecilizar uma geração toda. A imbecilização pela música é possível? É. Porque antes da música é possível educar através da música, sensibilizar, criar pessoas capazes de compreender que para tudo existe uma ordem, que é o próprio universo, e uma musicalidade sem sentido, além de alienar aqueles que a ouvem, cria pessoas revoltadas que nem sabem exatamente qual a causa da sua revolta. Tudo isso movido pela música. Na época que li isso, nem tinha sido criada tal música eletrônica, que é um tipo de submúsica, música binária, dos vários que se subdividiram a partir daquela, mas sempre de olho naquilo que esse tipo de música alienígena faz. E tenho notado a imbecilização de pessoas jovens, levadas por um ritmo de apenas 2 compassos, sem qualquer criatividade. Música barata, estandardizada, feita para irritar e não enlevar o ser humano espiritualmente. Conseguiram o que queriam, embora haja as resistências. Já surgiram até sons repetitivos de um só compasso que muitos imbecis acham que é música, quando na verdade trata-se de um ruído primário, sem sentido, enervante e que nada acrescenta àqueles que ouvem esse tipo de barulho, e a imbecilização dá para ser sentida em suas feições e modos como ouvem tais ruídos. Pior é que muitos acham que todos devem ouvir o que ele está ouvindo, sem saber que a maioria que ouvem seus ruídos pensa sobre que esses adeptos de ruídos desconexos carregam em suas cabeças. Se a sociedade não reagir, essa imbecilização continuará crescendo e se expandindo, assim como a violência e o pensamento simplista daqueles que aderem a esse tipo de cultura, onde a violência se torna a resultante de tudo aquilo que essas pessoas resumem do mundo onde vivem. Sexta-feira, quando eu estava indo para casa, parou do meu lado um jovem, sozinho numa dessas picapes, ouvindo um ruído onde um cachorro latia, alguém não falava coisa com coisa, num palavreado sem rima ou mensagem, coisas desconexas, que bem identifica quem esteja ouvindo aquilo. E o jovem, como se estivesse em transe, balançando-se dentro do carro, como se estivesse sido tomado por alguém, por alguma entidade ou espírito desligado do mundo à sua volta, e dava para ver que a vida daquela criatura estava colocada no automático. Domingo li uma matéria dessas de fim de semana no Mídia Max que dizia o seguinte: jovem de 21
22 e 23, que faziam som em conveniência dentro do carro e não deixavam pessoas vizinhas descansar. Ao ser preso, desacatou a guarnição da PM, que teve que usar força para algemá-lo antes de jogá-lo no camburão, levando ele e seus colegas para o distrito policial, onde ele foi enquadrado por perturbação da ordem pública. O carro e os aparelhos de som foram apreendidos, uma multa altíssima lançada contra o dono do veículo poluidor, enquanto o jovem berrava aos PMs dizendo que eles não tinham ideia de quem estavam prendendo, porque o pai daquele jovem era juiz. Senhores, o jovem, esse pobre diabo que diz ser advogado, não tem dó dos próprios ouvidos, não tem respeito às pessoas e não ama seu pai, porque juiz nada mais é que um servidor da nossa justiça, um guardião da moral e dos bons costumes, homem pago pelos impostos que nós contribuintes recolhemos para que esse servidor diga as leis e não permita que a sociedade faça ou a justiça com as próprias mãos ou retorne ao tempo, ao estado da barbárie, onde essas diferenças, essas perturbações eram resolvidas na base do tiro e da porrada. É de se ter dó de um pai que, sendo juiz, tenha o filho imbecilizado a tal ponto de perturbar o sossego e a ordem pública e que, quando se vê numa enrascada diante de uma ação policial, queira fazer valer os direitos que não possui, dizendo-se advogado, que seria mais uma agravante, porque advogado conhece as leis e como deve respeitá-las, e quando vê que a intimidação aos agentes da lei não dá certo, apela para a ameaça, dizendo que o pai é juiz e quem está cumprindo a lei, que é a mesma que seu pai deve aplicar, irá se ver com a ira do pai, que nada mais é que um servidor público graduado, mas que tem acima dele outros mais graduados ainda, para que a ordem hierárquica na justiça, como em tudo na vida, se estabeleça. Culpa dupla para esse perturbador do silêncio noturno, que ele não tem direito de aprisionar como se importante fosse, de forma que a lei lhe pertencesse. Primeiro, por ser advogado, descumpridor da lei, que é o seu material de trabalho. Segundo, por ter um pai que não lhe ensinou maus costumes ou carteirada, porque é um juiz. E juiz é sempre sóbrio e exige muito da família a fim de se resguardar perante a sociedade, que lhe presta respeito pela profissão que essa pessoa tem, no sentido de declarar quem está certo e quem está errado. Eu acrescentaria uma última. Errado porque não sabe esse jovem que o silêncio é ouro e que ninguém é obrigado a ouvir as músicas imbecilizadas primárias dele ou de qualquer pessoa, porque todos nós, indistintamente, temos direito a uma boa e sagrada noite de sono. Parabéns à Polícia Militar. Se o pai desse jovem também for um alienado, um imbecilizado em defesa do filho, me chamem, que eu desejaria muito defendê-los, mesmo sabendo que essa de dar carteirada e chamar o pai é coisa da antiga
e não cabe mais num país como o nosso, que luta contra a imbecilização desta sociedade. Bom dia.